Graças te damos, Senhor. Te louvamos, Senhor, por este tempo maravilhoso em Tua presença. Levante Tuas mãos, querido. Libere um cântico de adoração ao Senhor com a Tua voz. Faça da Tua voz um chofar, faça da Tua voz uma trombeta. Recebe, Senhor. Aleluia. Toda a igreja neste ambiente, levante a tua voz. Que o manto de graça, de misericórdia, de bondade, de salvação, de libertação. Aleluia. Nosso coração é teu, Senhor. Nossa vida é tua. Recebe, Senhor, o cântico do meu coração, porque só tu és digno. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Estenda, Senhor, teus braços. Estenda, Senhor, teus braços, teus laços de amor. Cordas de amor nos atrai, ó Senhor. Amado de minha alma, amado de minha alma, precioso, precioso, amado de minha alma. Lindo, maravilhoso, sublime Jesus, rendo a ti o meu louvor, porque só tu és digno. Levante tua mão, levante tua voz. Santo, justo, bendito, bondoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Faça da tua voz um chofar, uma trombeta que determine um novo tempo na tua casa, um novo tempo na tua família. Teus olhos brilham pela manhã, teus olhos nos meus olhos, tuas mãos em minhas mãos, teu coração em meu. Aleluia. Doce e suave a tua presença, Senhor. Doce e suave a tua presença, Senhor. Levante um forte aplauso, porque só Ele é digno. Só Ele é digno.
Desça com tua glória, Senhor. Aleluia. Dê um abraço em pelo menos 3 pessoas e diga: a glória de Yahvé tem vindo sobre a tua família, em nome de Jesus. Obrigado. Aleluia. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Posso ir? Aleluia. Vamos abrir os nossos corações. Pastor Wilson vai continuar de onde parou para terminar e depois nós teremos a parte de missões, mas não podemos deixar que o pensamento, os 4 pontos sejam colocados. Sei que alguns estão correndo aí, mas ninguém teve menos tempo do que eu, que só tive 5 minutos. Ministrando, porque teremos ordenações amanhã. E eu tenho que usar os intervalos para trabalhar com o pessoal. E corri, para garantir que não comecemos atrasados. Então vamos abrir o coração. Que vai chegando depois, vai ouvir pelo vídeo, mas é importante que fique registrado para que nós recebamos o Espírito que Deus tem através do decreto que Ele nos deu. Pastor Wilson. Aleluia. Querido, eu quero te convidar a abrir em Lucas 19. O terceiro momento de Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. O terceiro momento é ao deitar-te. E Lucas 19, é uma passagem bastante conhecida dos irmãos. A partir do versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Queridos, todos nós conhecemos bem a passagem de Zaqueu, e sabemos que Zaqueu estava à procura de ver Jesus. Se alguém puder dar uma reguladinha no som, aqui está dando microfonia o retorno. E Zaqueu estava à procura de ver Jesus, a grande multidão estava ali, e o fato de ele ser de pequena estatura não o permitia ver a Jesus como os demais. E então ele subiu ao que a palavra de Deus chama a um pé de sicômoro, e dali ele avistou Jesus. E Jesus olhou para ele e o chamou pelo nome e disse: desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. É muito interessante, obrigado, ficou ótimo. É muito interessante nós percebermos que quando você vai pegar o texto original grego, essa árvore em que Zaqueu subiu, que na nossa tradução está como sicômoro, no original grego está uma árvore chamada amoreira figueira. Diga, amoreira figueira. E sabe por que no original grego está amoreira figueira? Porque era uma árvore cujas folhagens eram de amoreira.
mas quando atravessava a rua e tocava na árvore, tomava do seu fruto, descobria-se que não era uma amoreira, era uma figueira. Então, na verdade, era uma árvore que ostentava a aparência de ser uma coisa, mas na essência ela era outra coisa. E Zaqueu, como na Bíblia nada é por acaso, tudo tem sentido, tudo tem número, tudo tem regra, tudo tem momento, tudo tem um propósito. Zaqueu, de tantas árvores para subir, ele vai subir justamente numa árvore que era o reflexo da sua vida. Zaqueu, como um publicano, ele era um cobrador de impostos, e ele cobrava, além de ser odiado pela sociedade, porque tirava do judeu para entregar para o Império Romano, já era odiado por isso, ele ainda era odiado porque cobrava mais do que era justo. E então a sua vida ostentava uma vida de aparência. Provavelmente a sua família era uma família que quando passava pela rua todo mundo olhava e achava que podia ser feliz. Mas só aquele homem, especialmente no período da noite, ao recostar a cabeça sobre o travesseiro, sabia o quão vazio ele era. Mas, queridos, naquele momento Jesus o identifica no topo daquela árvore e descobre e vê pelo Espírito de Deus que aquela árvore, a moreira figueira, era um símbolo de como era a vida de Zaqueu. Zaqueu, você não passa de uma moreira figueira. Você tem a aparência de que vive, você tem a aparência de que tem tudo, mas você sabe o quanto você é vazio. Zaqueu, hoje eu te ordeno, desce daí depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Na verdade, Jesus fez um convite: Zaqueu, saia do lugar da aparência e vamos para o lugar da transparência. Aleluia! Diga para o seu vizinho: saia do lugar da aparência e vá para o lugar da transparência. E se a gente parar para pensar hoje, eu não me sinto encorajado a chegar no Alexandre e dizer: Alexandre, hoje eu vou dormir na tua casa. Acho que seria meio indelicado, né? Mas Jesus cometeu essa indelicadeza, por quê? Porque quem precisava transparecer não era Jesus. Portanto, Jesus não convidou para a sua própria casa, mas se ofereceu para ir na casa dele. Porque Zaqueu vivia uma vida de aparência, de tal maneira como aquela árvore. Suas folhagens são uma, mas na essência você é outra coisa. E hoje convém, Zaqueu, que nós conversemos no lugar onde você é mais transparente. E mais do que isso, não há lugar na nossa vida em que a gente seja mais transparente do que na nossa casa. De trás do púlpito eu posso parecer alguma coisa, na empresa eu posso aparentar alguma coisa, na igreja, nas ruas, nos relacionamentos eu posso me vestir de uma roupagem de amoreira, sendo que na essência eu sou uma figueira, eu sou um outro tipo de coisa. E Jesus então o convida para um lugar onde Zaqueu seria exatamente o que ele é, sem máscaras, sem véus, sem aparências. Zaqueu, e eu te peço agora, não somente sai daí, quem sabe o dia que se sentir no coração, mas desce daí depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Saia do lugar da aparência e vamos juntos para o lugar da transparência, o lugar onde a tua mulher sabe quem você é. Durante a sociedade ou no meio da sociedade você pode dizer que é uma coisa ou outra, mas a tua esposa sabe quem você é, os teus filhos sabem quem você é. Quem convive com você sabe como você acorda. Quem convive com você sabe como você lida com as finanças. Quem anda com você sabe como você come, como você se alimenta. Vamos para a tua casa, no lugar onde você é o que você é. Mas eu quero te trazer uma palavra de que mais do que lugar de transparência, a nossa casa, o momento do dia onde a nossa transparência nos parece mais cruel, é durante a noite. É durante a noite que as pessoas se embriagam. É durante a noite que as pessoas se prostituem. É durante a noite que as pessoas passam vigílias inteiras e não conseguem dormir. Por quê? Porque durante a noite a impressão que nós temos é que todas as ou vitória ou os fracassos do dia vêm à tona, vêm à nossa memória.
Pessoas se autodestroem durante a noite, porque elas não conseguem lidar, na sua grande maioria, com a realidade de quem elas são, na transparência durante a noite. Durante o dia a gente se distrai com alguma coisa, estou trabalhando, estou fazendo, estou produzindo, mas queridos, é durante a noite que o marido sai do trabalho, ele passa no bar, enche a cara, volta para casa, e a mulher já sabe que aquela noite provavelmente será uma noite infernal. Filhos que sabem que o pai trabalhou o dia inteiro direitinho, mas passou num determinado lugar, viu alguém ou bebeu alguma coisa e vai chegar em casa e aquela noite vai ser uma noite de tormentos. O índice de suicídio durante a noite é altíssimo. Eu posso dizer de experiência própria, de que por muitos anos sofri do terror noturno. A noite para mim era uma tragédia, especialmente quando ficava mais doentinho, com bronquite, com dificuldade de respirar. Eu pedia pelo amor de Deus para que amanhecesse, porque eu precisava ver a luz, porque a noite para mim era trágica. Parece que tudo de ruim acontecia e eu não conseguia lidar com aquela experiência noturna. Mas é interessante que Jesus olha para Zaqueu e o convida a descer do lugar da aparência durante o dia, mas hoje convém que eu pouse na tua casa. Vamos para o lugar da transparência, porque eu sei que as tuas noites não têm sido fáceis. Você tem lidado todas as noites com o vazio do teu coração. Você rouba durante o dia e tem pesadelo durante a noite. Você defrauda as famílias durante o dia e durante a noite você não consegue se perdoar. Você se envolve com todo tipo de negócios e trapaças durante o dia, mas durante a noite você vive no emaranhado de uma teia de aranha que consome a sua alma, seus pensamentos e seus sentimentos. Por isso, eu não vou te deixar no turno da noite. Hoje convém que eu pouse na tua casa, porque quando este fantasma da tua desonestidade, quando o monstro das coisas erradas que você fez durante o dia ou durante estes anos todos quiserem te assombrar como te assombram durante anos a fio, eu estarei contigo, eu vou com você. E às vezes a gente não entende porque Deuteronômio fala: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te. Porque ao deitar-te, porque nossos filhos quando eles não passam no vestibular, porque nossos filhos quando são perseguidos pelo chefe, porque nossa família quando passa por uma situação de dor e de depressão, às vezes ela chega à noite derrotada. Quantas vezes a gente olha no semblante meio caído de um dia que não funcionou, de um dia que não deu certo, alguma coisa que não deu certo, e à noite parece que cada um fica meio que de jururu, fica ali meio ressentido por algo. Mas queridos, o que o Senhor Jesus fez com Zaqueu foi o seguinte: desce do lugar da aparência e vamos para o lugar da transparência. Mas quando a transparência for demais para você, eu estou com você. Quando você tiver de lidar com quem você é, eu estou com você. Interessante testemunho da pastora Deve, na sua casa lá nos Estados Unidos. Ela chama um grupo de pastores, de mulheres, e ela põe todo mundo para dormir, dá um beijinho em cada uma delas, como mãe, porque muitas dessas mulheres, ou mesmo pastoras, não tiveram uma mãe que acalentasse durante a noite, que ministrasse amor no turno da noite. E é por isso que a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que o choro da noite às vezes é insuportável para algumas pessoas. Quantos irmãos se lembram daqueles dois que estavam conversando no caminho de Emaús? Eles estavam saindo de Jerusalém e caminhando para uma cidadezinha chamada Emaús. E eles caminhavam tristes, decepcionados e frustrados porque o Senhor deles havia morrido.
Eles iam cabisbaixos e seguindo para Emaús. E repito, nada na Bíblia é por acaso. Emaús significa pôr do sol. Emaús significa... Era Emaús porque exatamente o sol se punha ali, naquele lugar, naquela cidade. E eles caminhavam para o anoitecer. E aquele anoitecer frio, sombrio, eles caminhavam lamentando: Jesus morreu, nosso amigo morreu, não temos esperança. A caminho do pôr do sol. Quantas pessoas estão caminhando na direção do pôr do sol existencial, da noite, e elas precisam de esperança. E eis que de repente vem Jesus no caminho e se une a elas e começa a falar e abre as escrituras, e o coração delas no caminho, mesmo no pôr do sol, mesmo a caminho da noite, mesmo a caminho de dormir, o coração começava a queimar. E quando Jesus fez que ia embora, eles disseram: ah, Senhor, não vai embora não, fica, Senhor. Eu não sei quantos conhecem aquele hino que diz: a sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Quem não conhecia o coro, agora pode cantar o coro de novo. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia, aleluia. E delas falarás ao deitar-te. Trazer esperança. O ministrar ao deitar significa para os membros da nossa família: tenha tido você um dia maravilhoso, um dia difícil. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Enxerto de esperança. Eu preciso ter o conforto do Senhor durante a noite. Eu preciso ter o acalento do Senhor durante a noite. Filho, nem tudo deu certo, mas papai está aqui, mas a mamãe está aqui. Se te porventura falta o papai e a mamãe, mas você tem um Deus que nunca te abandonará. E essa mensagem introjetada, e esta mensagem ministrada, Ele leva para a vida. Fica, Senhor. E Jesus ficou com eles. Eles que estavam se distanciando de Jerusalém, indo para Emaús, chegaram em Emaús. Jesus entrou com eles, partiu o pão, ministrou a palavra, os olhos se abriram e eles nem mais perceberam que era noite. Eles voltaram naquela mesma hora, voltaram para Jerusalém, porque quando a gente ministra no turno da noite, a gente dá esperança para o nosso filho voltar para Jerusalém. Quando a gente está se distanciando de Jerusalém, indo para o pôr do sol, indo para Emaús, a esperança de Deus ministrada no coração. Falo voltar. Amém? Diga para o seu vizinho: nunca se esqueça de ministrar ao deitar. Diga para uma outra pessoa. Fala para mais uma pessoa. Aleluia. Aleluia.
Mas, queridos, em último lugar, ao levantar. Lá em Marcos capítulo 1, versículos 35. Evangelho de Marcos capítulo 1, versículo 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. E tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Diga: pois para isso é que eu vim. Diga para o seu vizinho: pois foi para isso que você veio. Aleluia. O último momento, pelo menos na sequência de Deuteronômio 6, é ao levantar-te. Querido, Jesus é o verbo de Deus que se fez carne. Não há trecho na Bíblia, no Antigo Testamento, que Jesus não tenha encarnado na sua vida. Então Jesus sabia o que era ministrar ao levantar, assentado em casa, andando no caminho e ao deitar. E nesse momento, Jesus, depois de um dia maravilhoso, de uma campanha evangelística tremenda, onde ele curou, se você acompanhar o texto bíblico, você vai saber que o dia anterior foi um dia de multidões, de palavra, de milagre, de cura, algo extraordinário. E ele repousou durante a noite, e a Bíblia diz que no dia seguinte, ele levantou bem cedinho e procurou um lugar, ainda bem de madrugada, escuro, procurou um lugar para orar, e ali ele buscou o Senhor, e provavelmente ele estava colocando um novo dia diante do Pai. E os discípulos o acharam no lugar onde ele se encontrava, e disseram: mestre, olha, aquela multidão de ontem, já está tudo aí de novo, todos eles à espera de uma palavra, de um toque, de uma ministração. Mas, queridos, aquela manhã, aquele período devocional, aquele tempo em que ele passou diante de Deus, ajudou a Jesus a discernir a hora, o momento e o lugar para um novo dia. Se Jesus não tivesse vivido aquela manhã aos pés do Pai, provavelmente ele faria como nós fazemos. Olha, a multidão está aí, ontem foi um sucesso, foi uma bênção, time que está ganhando não se mexe, então vamos ministrar, a multidão está reunida, vamos adiante. Mas naquela manhã, naquele tempo de busca a Deus, ele pôde compreender que a estratégia para aquele novo dia, por mais que a configuração lhe parecesse ideal para ficar ali, mas ele discerniu no Espírito que havia um propósito, que ele não podia se encantar com a glória do ontem, que ele não podia se iludir com a multidão batendo a porta hoje e pressionando: vamos Jesus, vamos Jesus. Naquele período da manhã, Jesus renovou no Espírito, no devocional, aos pés do Pai, movido pelo Espírito, a direção: vamos a outras partes, porque foi para isso que eu vim. Propósito. Diga para o seu vizinho: nunca se esqueça do propósito. Aleluia. Nunca se esqueça do propósito. Se nas demais partes do dia nós temos cura, se nas demais partes do dia nós temos disciplina, nós temos paternidade, nós temos consolo de Deus, nós temos tudo de bom, mas na parte da manhã, propósito. Nossos filhos precisam de propósito. Eu preciso de propósito. E há uma passagem, estou encerrando com isso, em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 21, que nos diz assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca sua mulher concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu?
e consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, respondeu-lhe Yahvé: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Sabe o que aconteceu nessa família? Isaac orou por sua esposa que era estéril, sabe quantos anos? 20 anos. Isaac tinha 40 anos, e por um período de 20 anos, ele orou para que a sua esposa Rebeca se tornasse grávida, engravidasse. E quando ele tinha então 60 anos, os gêmeos nasceram. Mas enquanto Isaac estava orando para que Rebeca engravidasse, Rebeca estava orando por uma outra coisa: Senhor, revela-me o propósito para a vida deles. Porque quando os meninos brigavam ainda no ventre, ela disse ao Senhor o seguinte: Senhor, se é assim, por que eu existo? Qual o propósito da minha vida? O que há de ser desses meninos? Ela buscou a Deus o propósito. Eu preciso buscar de Deus o propósito para cada um dos meus filhos. E naquela luta, ela buscou, e Deus revelou: olha, há uma luta no seu ventre, 2 nações, 2 povos há no teu ventre, e quero te dizer uma coisa, que o maior servirá o menor. E ela ficou atenta: quem é o menor que vai sair? E de repente o maior saiu, o primeiro saiu, Esaú, e Jacó veio agarrado, e ela percebeu: Deus tem um propósito para com Jacó. E eu não quero dizer que Isaac e Rebeca tenham acertado na questão das preferências. Não digo que eles tenham acertado, mas eu quero dizer uma coisa: que Rebeca se apegou ao propósito. E quando nós nos apegamos ao propósito, nós protegemos os nossos filhos. Será que você entendeu? Ela pôde compreender que Deus tinha algo de especial, e repito, ela deveria ter pensado nos 2, apesar da palavra, e ter se preocupado com os 2, mas Isaac, enquanto ele foca em Esaú, e ama mais Esaú, por quê? Porque saboreia da sua caça. Isaac está pensando só no presente, mas Rebeca, ela se apega a Jacó, porque o Senhor falou ao seu coração: eu tenho um propósito para Jacó. E há um determinado momento na vida dos 2 em que Esaú toma para si de mulheres estrangeiras. E Rebeca, quando percebe aquilo é uma amargura para o seu coração. E o que ela faz? Porque ela sabe do propósito, ela protege o filho e diz: filho, vá para outro lugar, vá para a tua parentela. E ela não disse isso para ele, mas as suas ações se moveram em cima de um propósito estabelecido no coração. E quando entendemos o propósito, nós protegemos. As filhas de Et foram amargura para Isaac e Rebeca, as esposas que Esaú havia tomado. Mas quando Jacó estava exposto ao mesmo perigo, Rebeca disse: se Jacó fizer o mesmo, a minha vida não tem sentido. Aquilo que Deus falou quando os meninos estavam no meu ventre não terá sentido. Porque há um propósito para a minha vida, e há um propósito para os meus filhos. E querido, eu gostaria que você compreendesse que pela manhã Deus há de ministrar graça ao teu coração. Logo pela manhã trará uma semente viva, um maná vivo, um maná maravilhoso, essencial para a sua vida, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. E você vai começar a perceber, você vai começar a olhar para os seus filhos como Rebeca olhou e pôde perceber. Olha, não importa que se Jacó foi o segundo a ter saído, não importa se Jacó viveu uma vida toda em desvantagem, o pai não prefere, enquanto Esaú sai um período
perito caçador. Jacó é um homem pacato que habita em tendas, parece que não tem nenhum propósito para ele, mas quanto mais Jacó aparentemente se distanciava da glória, primeiro porque não era o primeiro, segundo porque não saiu habilidoso caçador como o irmão, terceiro porque foi um homem pacato que habitava em tendas, sem nenhuma habilidade aparente. Mas Rebeca focou o propósito, e por mais que as circunstâncias lhe parecessem negativas ou vazias, mas ela o protegeu, mas ela orou por ele, e ela o abençoou, e Jacó se tornou o homem que se tornou, porque houve alguém em casa que não olhasse apenas o momento, que não olhasse apenas o sabor da caça momentânea, mas que pudesse enxergar a longo prazo e dizer: Deus tem um plano para este meu filho, que não é o primogênito, que é o homem pacato que habita em tendas, que não é o predileto do pai. E numa sociedade como aquela, não ser o predileto do pai podia ser uma desgraça, mas Rebeca focou no propósito. E quem percebe o propósito vai proteger, até que o propósito se cumpra. Quero trazer uma palavra sobre a tua vida, uma palavra profética. Que o Senhor dará entendimento e revelação sobre a tua casa, e você vai compreender o propósito do Senhor para a sua família. Você vai compreender com olhos espirituais o propósito para os teus filhos, mesmo que as condições momentâneas não lhe pareçam ideais, mas você vai focar no propósito e vai ajudá-lo e vai incentivá-lo até que o propósito de Deus possa ser estabelecido. Então você vai se alegrar e dizer: a minha vida, a minha luta, a minha educação, o meu ministério como pastor da minha casa não foi em vão. O propósito do Senhor se cumpriu cabalmente, e meus filhos, assentados em casa, andando pelo caminho, e ao deitarem e ao levantarem, hão de compreender a perfeita, a boa e agradável vontade do Senhor. Fique de pé nesse momento, por favor. Aleluia. Comece a bendizer ao Senhor por sua casa, por sua família. Comece a render graças ao Senhor. Enquanto eu já convido a apóstola Valnice, dê graças ao Senhor. Peça a revelação do Senhor, peça entendimento do Senhor, peça para que o véu dos olhos possa ser removido e que você veja a tua casa com outros olhos, com olhos espirituais, com os olhos da graça, com os olhos da bondade. Aleluia, aleluia. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia.